Novas eras glaciais fazem com que a África se torne uma montanha-russa de diferentes climas, ora úmidos demais, ora secos demais. E os tempos tornam-se difíceis para os nossos comedores de raízes quando as plantas começam a rarear. E depois de 1 milhão de anos, os robustos descobrem terem se especializado no tipo errado de alimento. Assim eles desaparecem numa morte evolucionária. Mas, felizmente, há mais de uma maneira de se evoluir para um homem macaco melhor. Quando o meio ambiente muda, há 2 tipos de estratégias evolutivas pelas quais os animais podem optar. Uma delas é tornar-se especializado, adaptando-se a um tipo determinado de habitat e condições. E a maioria das espécies hoje em dia é de especialistas em habitat. O segundo jeito é tornar-se generalista, isto é, expandindo as opções da linhagem, diversificando o comportamento de forma a tornar-se capaz de viver em diferentes tipos de meio ambiente. Esta é uma estratégia bastante bem sucedida e importante em se tratando da evolução humana. Ao mesmo tempo, pode-se observar o aparecimento de uma nova espécie de Australopithecus. Estes são generalistas, capazes de acrescentar carne a seus cardápios, seja ela fresca ou apodrecida. Este novo tipo de alimentação faz com que a África se torne um grande banquete, com muitas opções diferentes de comida, chova ou faça sol. O fato de comer carne muda tudo. Carnívoros não precisam de longos intestinos para digerir plantas mais robustas e estes então diminuem, levando a modificações na forma da caixa torácica. É o advento da cintura fina. E vemos esse povo macaco evoluindo para uma coisa completamente nova. Existe muito mais proteína num rato do que numa raiz, como sobras suficientes para acarretar um aumento no tamanho do cérebro. Ele duplica, e o resultado é um ancestral humano no qual podemos nos reconhecer. O que podemos ver aqui é um Homo erectus. Isso é o que eu gosto de chamar de a máquina pensante na história de nossa família. Então nós temos a máquina de comer, a máquina de pensar. E como se pode ver pelo tamanho da face, ela dá muito menor ênfase à força necessária para se mastigar a dura dieta vegetal encontrada na savana daquela época, e dá muito mais ênfase para o tamanho do cérebro. O humano que apareceu há 1.800.000 anos é uma obra de arte da evolução. Ele é alto e magro, rápido e inteligente. Trata-se de um carnívoro capaz de usar ferramentas para se alimentar e também de usar as pernas para fugir dos predadores, conseguindo escapar com mais rapidez do que qualquer um de seus ancestrais. Aqui ao meu lado podemos ver um exemplar macho de Homo augusta, também conhecido como um dos primeiros Homo erectus africanos. Ele é um dos primeiros membros da espécie humana com proporções corporais exatamente como as nossas. Eles tinham cérebros relativamente pequenos, cerca da metade do tamanho do nosso, mas sua face já era menor e, de uma forma geral, se pareciam muito mais conosco do que qualquer um de seus predecessores. O Homo erectus é o primeiro humano com tamanho próximo ao nosso, o primeiro a realmente se sentir em casa em seu habitat. Ele tanto pode caçar como coletar alimentos da natureza e sua dieta rica em proteína vai diretamente para sua cabeça. Seu cérebro é o maior já encontrado entre os primatas. O Homo erectus recebe um cérebro grande assim por dentro, graças à sua dieta. Mas, uma vez adquirido, este lhe permite ter acesso a um novo mundo de possibilidades. Ele começa a quebrar algumas rochas para fazer ferramentas para cortar e raspar, coisas jamais sonhadas antes por qualquer homem macaco.
O Homo erectus conseguiu desenvolver a habilidade de arrancar grandes pedaços de rochas do solo, de escarpas e coisas assim. E podemos ver esta aqui como exemplo, onde se vê esta marca, onde se encaixava uma outra pedra muito, muito maior. E então o Homo erectus começou a usar uma pedra para arrancar lascas cortantes de rochas para fazer ferramentas. Este é o nascimento do homem tecnológico, um ser capaz de fazer e usar ferramentas para aumentar seu domínio sobre o mundo. Usando estas ferramentas de pedra, esses ancestrais humanos, como os Homo erectus, podiam fazer quase tudo o que outros animais podiam fazer usando os dentes. O Homo erectus foi o primeiro a enxergar uma lâmina num punhado de pedras. Para fazer essas ferramentas, o Homo erectus precisava compreender como a pedra quebrava, o que exigia habilidades inteiramente novas e diferentes de inteligência humana, de acordo com o antropólogo Stephen Meithen. Bem, inteligência técnica é um termo que pode ser usado para se referir a como se manipulam objetos, transformando-os de forma complexa. O que a seleção natural parece ter feito aqui foi colocar em suas mentes uma inteligência intuitiva sobre física e conhecimento de materiais para que se pudessem fazer artefatos. E isso tudo de forma tão simples que o mero fato de se nascer naquela sociedade garantiria uma aprendizagem rápida de como usar aquelas ferramentas. É como se adquire linguagem hoje. As crianças simplesmente aprendem a falar sem que se precise fazer esforço para isso. Mas os Homo erectus precisavam de algo mais do que ferramentas para sobreviver nas planícies hostis da África. Sendo parte do menu, eles logo descobrem que quanto maior seu número, mais seguros ficariam. Mas para poderem se beneficiar disso, eles precisariam aprender a fazer uso de um novo tipo de inteligência. Começa assim o aparecimento de um tipo de inteligência social. A habilidade de fazer com que se compreendessem os problemas, sentimentos e emoções do outro, uma habilidade muito importante para o sucesso de um grupo social. Então pode-se compreender inteligência social como uma série de habilidades que permite aos indivíduos viverem e competirem dentro de um grupo. Os Homo erectus viviam em grupos de até 100 indivíduos, um número muito maior do que o encontrado em qualquer sociedade de primatas até então. Mas para poderem ficar juntos, eles precisavam se comunicar. Mas quanto de sua linguagem eles teriam herdado dos macacos? Os primatas costumam emitir sons como forma de alerta contra algum perigo ou para atrair um parceiro para acasalamento. A emissão de sons deve ter começado para mostrar quando se estava com fome ou nervoso para um dos colegas, ou para indicar a presença de alimento por perto, ou para chamar o grupo todo, ou coisa assim. Os chimpanzés não podem formar sentenças com os sons que emitem, nem são capazes de contar histórias. Mas vestígios da linguagem dos macacos ainda são encontrados na nossa fala hoje em dia. Bem, quando rimos ou choramos, ou fazemos gestos, ou ameaçamos alguém, o que fazemos nessas ocasiões é bem parecido com o que os animais fazem quando emitem sons. É uma forma de sobrevivência bastante importante. As pessoas podem gritar, soluçar, rir. Tudo isso são coisas que pode-se dizer que é um sistema de sons, animais humanos, que pode coexistir tranquilamente com uma linguagem de sinais. À medida em que aparecem os primeiros agrupamentos de Homo erectus, eles começam a evoluir para além das simples emissões animais, chegando assim aos rudimentos da primeira linguagem humana.
Alguns linguistas acreditam haver resquícios do padrão de linguagem do Homo erectus nas vozes de nossas crianças pequenas. Como a maioria dos mamíferos, tanto o Homo erectus quanto as crianças pequenas de hoje nascem com a laringe mais alta. Isso restringe os sons que eles são capazes de produzir, levando ao que chamamos de fala infantil. A diferença é que para nossas crianças, isso é apenas uma etapa do desenvolvimento. Os linguistas denominam essa forma simples de fala como protolinguagem. É bem provável que nos primeiros estágios do desenvolvimento da protolinguagem, o Homo erectus usasse a mesma estrutura de uma ou duas emissões de palavras que as crianças pequenas ou crianças com menos de 2 anos costumam usar. Tanto as ferramentas feitas de pedra como uma linguagem simples proporcionam ao Homo erectus uma vitória evolucionária. Ele conseguiria sobreviver depois que todos os outros homens macacos já haviam se tornado extintos. Há cerca de 1 milhão de anos, chega a vez do Homo erectus se deparar com sua própria crise climática. Uma grande série de eras glaciais com duração de cerca de 90 mil anos cada uma seca grande parte da África, criando as grandes savanas que conhecemos hoje. Mas, em alternância com o tempo frio e seco, também há décadas de forte calor úmido. E com a mudança do menu, o Homo erectus precisa aprender a escolher outros animais e plantas para comer. Sua sociedade já tinha organização suficiente para se mudar conforme a troca das estações. São os nossos primeiros nômades, seguindo sempre sua caça para novos territórios desconhecidos. Século após século, alguns pequenos bandos migram para o norte, fora da África, e entram na Ásia, levados tanto pela fome como pela curiosidade. É o início do desejo de viajar. Há 800 mil anos, os Homo erectus tornam-se os primeiros humanos a atingir a Europa, entrando pela Espanha. Mas mesmo com toda essa exploração e expansão, a evolução humana não progredira. Por muito tempo, acreditou-se que a evolução era um processo que acontecia de forma linear e que, como nossos ancestrais tinham os cérebros menores do que os nossos, então, entre uns e outros deve ter acontecido um lento processo de aquisição e de aumento da inteligência. Só que, examinando melhor, percebe-se que não é assim que acontece. Como se pode ver com todas as espécies que conhecemos, a evolução parece ter alguns momentos de guinadas. Com um cérebro com a metade do tamanho do nosso, o Homo erectus era capaz de falar e empreender jornadas. Só que por um período de 1 milhão de anos, ele continuou fazendo exatamente as mesmas ferramentas. Em contraste com nossa tecnologia atual, que muda a cada instante, o Homo erectus não era capaz de pensar em inovar. Estava faltando uma parte importante da mente humana. Mas tudo isso iria mudar na era glacial da Europa, onde o Homo erectus depara-se com um mundo totalmente diferente de sua África natal, e ele se vê à beira da extinção na neve. E é aqui que a evolução entra numa nova fase de criatividade.